Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas. Também tivemos agora a reunião nas pequenas salas, onde pudemos debater sobre o trecho do Evangelho, cada um colocando sua opinião. E agora, então, nós iremos ver uma reflexão que a Bogna vai fazer sobre esse trecho do Evangelho. Então, Bogna, por favor, pode compartilhar. Ok. Certo. Está todo mundo vendo? Ok. Bom, vamos comentar um pouco, então, algumas coisas sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Basicamente, o texto que vocês vão ouvir, eu me baseei todo na Catena Áurea, no volume 3, que é o Evangelho de São Lucas, porque realmente é onde eu achei um material mais interessante, né, para o nosso estudo. Então, vamos lá. Ups. Na parte de convite à conversão. Primeiro, eu sempre coloquei assim um trecho do que está no Evangelho para a gente se lembrar e se situar. O Senhor diz, né, cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. Então, aqui, Nosso Senhor mostra que permitiu que aqueles homens sofressem tais penas para que, apavorados com a notícia desse perigo, os outros, ainda vivos, se tornassem herdeiros do reino. Como dirás, quer dizer que, para que eu me torne melhor, Deus pune aquele outro? Não. Aquele outro é punido pelos próprios crimes. Aos que o veem, porém, torna-se uma matéria de salvação. O que Deus pede é penitência, para que os homens evitem a pena presente e o futuro suplício, pois, do contrário, caso perseverem, sofrerão um castigo maior. Falemos um pouco sobre aquele trecho da figueira estéril. Então, no texto do Evangelho se falava que judeus vangloriavam-se, né, de que 18 homens haviam morrido, mas eles mesmos permaneceram ilesos. Daí Nosso Senhor lhes apresenta a parábola da figueira. Um homem tinha uma figueira em sua vinha. Por 3 anos buscava fruto nela e não achava. Ordenou que a cortassem para que não ocupasse o terreno inutilmente. O viticultor pediu que lhe concedesse 1 ano mais para cavar ao redor da figueira e pôr-lhe adubo. Caso depois disso não desse fruto, ela seria cortada. Então, segundo Santo Ambrósio, o Senhor foi buscar fruto não porque ignorasse que a figueira carecia de fruto, mas para mostrar figuradamente que a sinagoga já devia ter dado fruto. Nas passagens seguintes, é demonstrado que o Senhor não foi ver a árvore antes do tempo, considerando que vinha vê-la por 3 anos seguidos. E continua Santo Ambrósio. A vinha do Senhor dos Exércitos é aquela que ele entregou para a tomada de ações. E é adequada a comparação desta árvore com a sinagoga, pois assim como esta árvore, cobrindo-se apenas de abundantes folhas,
enganou a esperança de seus donos com a vazia expectativa de colher dela os esperados frutos. Do mesmo modo, a sinagoga, com seus doutores inférteis em obras, que se gabavam de meras palavras, semelhantes às abundantes folhas da figueira, era transbordada pela sombra vã da lei. Mas estas palavras, corta, para que ela está ocupando terreno inutilmente, elas devem ser ouvidas com grande temor. Cada um de nós, à sua maneira, na medida em que detém o seu lugar na presente vida, caso não apresente o fruto de uma boa obra, ocupa a terra como uma árvore que não dá frutos, segundo São Gregório Magno. Mas, tampouco nós nos apressemos em derrubar a árvore, mas tiremos vantagem da misericórdia de Jesus. Talvez o zelo de um hábil guardião a venha a curar. Senhor, deixa ainda este ano, enquanto eu cavo em volta e a adubo. Falemos agora de um outro trecho da cura de uma mulher encurvada. Então, Jesus estava ensinando em uma sinagoga em um dia de sábado. Curou uma mulher possessa de um espírito que a mantinha encurvada havia 18 anos e não podia levantar a cabeça, só olhava para o chão. Disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela ficou direita, glorificando a Deus, olhando para o alto. O príncipe da sinagoga ficou indignado pelo trabalho aos sábados, mas Jesus o chamou de hipócrita. O príncipe da sinagoga é acusado de hipócrita porque leva seus animais irracionais para beber, ao passo que a mulher, que era filha de Abraão na raça e na fé, ele não a considerava digna de ser liberta dos grilhões de sua doença. Achava melhor, de certo, que a mulher olhasse para a terra como um quadrúpede do que recuperar a postura humana, contanto que Cristo não fosse engrandecido. Mas, enquanto isso, todo o povo alegrava-se de todas as ações que gloriosamente eram praticadas pelo Senhor. Isso é um trecho de São Cirilo, na Catena Áurea. Bom, agora, duas parábolas, né, que aparecem no nosso trecho do capítulo 13, a do grão de mostarda e a do fermento. Jesus dizia ainda: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Segundo Santo Ambrósio, o grão de mostarda aparece também em outra passagem, onde é comparado à fé. Logo, se o reino dos céus é como o grão de mostarda, e a fé é como o grão de mostarda, de certo é coisa simples e de pouco valor. Mas quando começa a ser debulhado, difunde a sua força. Também a fé no começo parece simples, mas depois que é debulhada nas adversidades, espalha a graça de sua virtude. Os grãos de mostarda são os mártires. Tinham um odor da fé, mas oculto. Veio a perseguição, foram moídos pela espada
e pelos confins do mundo inteiro espalharam os grãos de seu martírio. Também o Senhor é o grão de mostarda. Quis ser debulhado para que disséssemos: somos o bom odor de Cristo, segundo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Ele quis ser semeado como grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em sua horta. Com efeito, no horto Cristo foi capturado e sepultado, onde também ressuscitou e se fez árvore, ou seja, tornou-se uma grande planta. O Senhor é o grão quando sepultado na terra, é árvore quando elevado ao céu. As aves do céu repousam nos seus ramos, e por aves devemos entender as potestades do céu e todos, que por seus feitos espirituais mereceram voar para longe. Pedro é um ramo, Paulo é outro ramo, isso tudo segundo Santo Ambrósio. Portanto, semeiem as suas hortas, né? Nas suas hortas o Cristo. Jesus também compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. O fermento quer dizer o amor, que faz ferver e aviva a mente. Portanto, a mulher, que é a igreja, mistura o fermento do amor nas 3 medidas, porque manda que amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa virtude. E isso ela o faz até que tudo fique levedado, isto é, até que o amor leve a massa inteira à sua perfeição, coisa que começa aqui e é acabada no futuro, segundo São Beda. Agora, falemos da porta estreita e da questão do número de escolhidos. A caminho para Jerusalém, perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita. Porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Segundo São Cirilo, não parece que o Senhor responde se são poucos os que se salvam, quando explica qual é o caminho pelo qual cada um se torna justo. Que vantagem teriam os ouvintes saber se são muitos ou poucos os que se salvam? Mais necessário seria saber como se chega à salvação. São Basílio diz que, assim como nas estradas de terra, as veredas que desviam do reto caminho são largas, do mesmo modo, quem sai da trilha que leva ao reino dos céus encontra-se nas largas sendas do erro. Ora, o caminho reto é estreito e todo desvio dele é perigoso, quer à direita, quer à esquerda. É como uma ponte na qual quem se desencaminha para qualquer um dos lados afunda no rio. Não entra em contradição o Senhor, que de um lado dá a entender que são poucos os que entram pela porta estreita, e de outro, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, segundo Mateus 8, versículo 11. São poucos em comparação com os perdidos, muitos em sociedade com os anjos. Os grãos mal podem ser vistos
quando são moídos na eira. Mas a massa dessa eira é tanta que enche o celeiro do céu. Santo Agostinho. E, por fim, lamento por Jerusalém, que é o último trecho do nosso capítulo 13. Então, chegaram fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. E ele disse: ide dizer a essa raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei a minha vida. E depois disso digo-vos: não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Senhor, ao chamar Jerusalém, não fala às pedras e aos edifícios da cidade, mas aos habitantes dela, pelos quais chora com o afeto de um pai. A repetição da palavra Jerusalém é própria de quem se compadece ou ama sobremaneira. Nosso Senhor fala a Jerusalém como a uma namorada que descura seu amante, e por isso deve ser punida. Mas a repetição do nome serve também para repreender, pois se Jerusalém conhece Deus, como é possível que persiga servos de Deus? Nosso Senhor, ao dizer, não me vereis, é como se dissesse: a menos que façais penitência e me confessardes o Filho do Pai onipotente, na segunda vinda não vereis a minha face. E nós falamos para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, após esta reflexão sobre o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, nós vamos para a nossa terceira sala, a nossa terceira reunião, sempre lembrando que agora nós mudamos um pouco o foco. Não é o meu entendimento da palavra, mas o que a palavra diz para mim neste momento. O que a palavra toca em minha vida? O que ela faz com que haja luz em minha vida? E o que eu quero dizer ao Senhor a partir desta palavra? Então, é o momento onde nós iremos refletir sobre a palavra em nossas vidas e qual é a resposta que nós daremos para Deus a respeito da nossa palavra.